Hoje nós agradecemos por muitos motivos, né? Saúde, providência de Deus, livramentos, sustento. Temos muitas razões para agradecer a Deus. E uma das razões que mais precisamos lembrar de agradecer a Deus é o livramento que Ele nos deu em Cristo Jesus. O livramento do pecado, o livramento do castigo de Deus e principalmente das garras de Satanás. E nesse sentido, depois que nós obtivemos esse livramento e devemos continuar sendo gratos, vivemos uma labuta constante para estarmos alinhados com esse Deus e separados desse mundo, aonde ainda vivemos. Mas precisamos ser gratos e sabermos lidar com esse desafio. Como pessoas que já foram salvas viverão numa situação assim, obedecendo a Deus. Mas obedecer a Deus no mundo desse modo é muito desmotivador. Pergunte a si mesmo, toda vez que vocês acordam, tudo coopera para que vocês vão lá e leiam a Bíblia, orem, passe o dia refletindo em Deus. Tudo está lhe ajudando a fazer tais coisas, a agir como Jesus, a pensar como Jesus, a amar o próximo, a se sacrificar e a ser grato a Deus. É assim que o dia funciona? Não, parece que tudo é o contrário. A primeira coisa que acontece quando você acorda, o celular já começa a apitar e você esquece de que tem Bíblia, de que tem oração. Aí surgem as preocupações e a conta para pagar e dá um problema no celular e aí de repente você tem que ajudar alguém e você está atrasado para um compromisso e acabou o dia. Nós precisamos de um estímulo para obedecer a Deus. Não de um, mas de vários. Mas hoje a mensagem é o seguinte: nós precisamos agradecer a Deus e obedecer a Ele, porque vale a pena. Nesse sentido, eu peço que vocês abram em Salmo 18. Leremos a partir do verso 20. Diz assim: Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Verso 23. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras, com perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Amém. Irmãos, esse salmo é um salmo de gratidão. Davi, o rei Davi, louva a Deus, agradece a Deus, porque Deus, livrou Davi de todos os seus inimigos. E o livrou numa condição em que ele estava a ponto de morrer, estava cercado, estava em apuros. Mas Deus o salvou. Nós já fizemos algumas mensagens nesse salmo,
Vocês, se quiserem rever, está lá no YouTube, podem ir lá e ver e terão uma ideia de como é esse salmo até este momento. Mas, resumidamente, Davi clamou a Deus e Deus o respondeu. No momento em que Davi mais precisava, Deus respondeu. E Deus não somente respondeu, Deus revirou a terra de cabeça para baixo para salvar Davi. E agora, o que Davi faz é dar razões do porquê Deus fez isso para com ele. Por que Deus se agradou para salvá-lo? Se vocês notarem, isso vai ser bem trabalhado nesses 2 primeiros versos. Mas antes disso, aguardem um pouquinho. Quero que vocês saibam de uma outra informação. No Antigo Testamento, aqui, né, na Bíblia, nós temos ressaltada 2 tipos de justiça. A primeira justiça refere-se ao modo de viver, a como você vive nesse mundo. Deus estabeleceu um funcionamento para esse mundo e quando nós, eu e você, se vivêssemos no Antigo Testamento, vivêssemos da forma que Deus estabeleceu para que se vivesse nesse mundo, seríamos chamados de sábios. Esse é um tipo de justiça. Então, justiça é viver neste mundo conforme Deus projetou para que vivêssemos. Uma outra justiça é a justiça da aliança sinaítica, a aliança do Sinai, a aliança que Moisés trouxe para o povo de Israel. E lá em Deuteronômio capítulo 27, capítulo 28, haverá estipulações para a obediência e desobediência dessa aliança. Se o povo obedecesse a essa aliança, receberiam bênçãos, prosperariam, não seriam derrotados pelos inimigos, pelo contrário, venceriam as guerras. Porém, se desobedecessem, eles se tornariam escravos e o seu rei seria deportado, seria escravizado. Nesse salmo, nesse trecho a qual nós acabamos de ler, existem essas 2 justiças, esses 2 tipos de justiça: a justiça da criação e a justiça da aliança. Gravem isso bem porque vocês perceberão ao ler. Deixa eu mostrar aqui um exemplo que se assemelha muito com o caso de Davi. Se vocês lerem o livro de Josué, perceberão Josué com muitas vitórias, não é verdade? Derrota Jericó, derrota exércitos maiores do que o dele, derrotam gigantes, derrotam carros com equipamentos mais sofisticados do que eles tinham. E como é que Josué faz tudo isso? O segredo não estava na habilidade, na força ou na estratégia que Israel tinha. O segredo estava no relacionamento que o povo tinha com Deus. É tanto que na segunda cidade, quando eles atacam e veem que ela é uma cidade pequena, dizem, não, vamos mandar só um punhado de gente. E eles perdem. Por quê? Porque estavam em pecado. O segredo de Israel era o seu relacionamento com Deus, um relacionamento que proporcionava essas vitórias. Então, você ser justo é de suma importância aqui nessa visão para que vocês prosperem. Desse modo, Davi louva a Deus porque ao obedecer Deus, ele obteve esse livramento. Porque ele obedecia a Deus, Deus o livrou. Entendeu? Por isso, nós devemos agradecer a Deus e seguir essa obediência porque vale a pena. Essa é a mensagem de hoje. Agradeça a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque vale a pena. Vale muito a pena. Eu quero, irmãos, que vocês realmente sejam animados, estimulados, saiam daqui assim revigorados em relação a Deus.
sabendo que vale a pena. Vejamos aqui o verso. O verso 20 e 21, Davi fornece as razões desse motivo do livramento. Por que Deus livrou ele? Porque Deus não deixou ele morrer. Porque Deus livrou e puniu os inimigos dele. Porque esse homem é justo. Ele é tão justo que se você olhasse as mãos dele, você encontraria justiça. Deixa eu dizer em outro modo. Se houvesse um homicídio e o culpado não fosse achado, o que a perícia faria era pegar os suspeitos e fazer um exame para verificar se na mão deles havia ou haveria pólvora, certo? É um exame, porque toda vez que você dispara uma arma, solta pólvora, e essa pólvora cai em cima de sua mão. Logo, o homem que cometeu o assassinato seria um homem das mãos sujas. Davi, ele diz assim, olha, minhas mãos, não tem pólvora, eu não matei ninguém, eu sou justo. Ele está dizendo assim, né? Eu sou justo diante de Deus. Eu vivo como Deus estabeleceu para que eu vivesse. Ele prossegue mostrando como isso se deu. Não só dizendo que ele era justo da maneira mais básica, mostrando a si mesmo, mas como ele praticava essa justiça. Que é o verso posterior. Pois tenho, verso 21, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não agi como um ímpio, afastando do meu Deus. Ou seja, Davi, ele tinha um relacionamento cotidiano com Deus. Para pessoas que não tinham os transportes que temos hoje, passavam um dia em caminhadas, e perder um caminho era muito mais grave do que hoje, seguir o caminho do Senhor fazia total sentido para aquelas pessoas. Essas pessoas passavam dias encaminhadas. Desse modo, ele andar no caminho do Senhor e não se afastar desse caminho mostra o relacionamento íntimo, o relacionamento constante que Davi tinha com Deus, ressaltando aquela primeira justiça, a justiça que é viver nesse mundo como Deus estabeleceu para que nós vivêssemos. Desse modo, Davi dizia assim, eu sou justo. Vocês podem olhar para mim, vocês podem olhar para o meu relacionamento que tenho com Deus. Eu sou justo. E por isso, Deus me livrou. E eu quero agradecer a Deus. Por quê? Porque vale a pena. Deus não deixa um justo perecer. Deus ouve o justo, Deus livra o justo, Deus faz a sua parte, Deus não abandona, Deus cuida. E eu segui o caminho de Deus e Deus me protegeu. Vejamos agora o segundo tipo de justiça, que é aquela justiça da aliança, a justiça decorrente à obediência à lei. No verso 22 ao 23 diz assim, todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos, tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. Davi repete de maneira positiva e negativa, até um tanto exagerado, que ele é justo. Mas ele agora é justo porque ele tem um relacionamento próximo com a lei de Deus. Ele diz assim, olha, todos os mandamentos estão diante de mim. É um exagero, né? Estão diante de mim. Ele dá até vida, né? Eles estão aqui, ó, à minha frente, estão próximos a mim, não estão longe, eu estou vendo eles, eu lido com eles. Sua vida está completamente comprometida com esses mandamentos. Agora deixa eu explicar isso de outro modo. Quando uma pessoa diz assim, eu passei o dia trabalhando, logo nós entendemos que ao nascer do sol ele começou a trabalhar e ao pôr do sol, sem
pausa, ele terminou de trabalhar. Foi? Foi assim? Não. Quando a pessoa diz que passou o dia trabalhando, é que ela trabalhou muito. Pode ser que ela trabalhou até de noite, mas tirou pausas. O que importa mesmo é que ela trabalhou muito e ocupou boa parte do dia dela. Então, quando Davi diz que ele obedece a todos os mandamentos, não significa que ele nunca erre, mas significa que ele está realmente comprometido com toda a lei de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque havia bênçãos e maldições. Davi estava desfrutando então da bênção de Deus. Por quê? Porque ele era justo. Guardem isso. Porque Davi foi liberto dos seus inimigos? Porque ele era justo. Deus estava abençoando aquele homem que era comprometido com sua lei. Essa aliança de bênçãos e maldição, ela não se aplica a nós, igreja, devido à nossa herança. Nós herdamos a nova aliança, que é maior do que essa antiga aliança. A nova aliança, ela não tem essa estipulação de bênçãos e maldições. Ela utiliza outros instrumentos para a nossa santificação. Mas mesmo assim, ainda há elementos que nós podemos aproveitar para o nosso relacionamento com Deus. E eu quero enfatizar algo que o próprio pecado, irmãos, é uma maldição por si só. O próprio pecado. Você não precisa de nenhuma aliança para entender isso. O próprio pecado é uma maldição por si só. Como nós queremos as bênçãos de Deus se nós estamos atracados com o pecado? Às vezes, não achamos motivos de gratidão, Deus não está me abençoando, mas se pararmos e analisarmos a nossa vida, estamos assim, colados com o pecado. Como é que nós receberemos bênçãos de Deus vivendo desse modo? Deixa eu lhe dar uma outra ilustração. Imagine que vocês querem ficar saudáveis. Eu quero ficar saudável. Fiz meus exames, as taxas deu ruim e agora eu quero ficar saudável. Então, a partir de hoje, eu vou comer pizza recheada todos os dias. Você vai ficar saudável? Aí depois você está em oração, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu estou vindo para a igreja, eu estou orando, eu estou fazendo isso, eu estou ajudando o próximo e minha saúde só está ficando ruim. E o que está acontecendo? Não tem sentido. Se você está com a saúde ruim e está piorando ela comendo coisa que não favorece a sua saúde, qual é o resultado? O resultado é maldição. Não existe outro resultado. Não importa. É como Deus nos fez. Entendeu? É como Deus nos fez. Mas podemos olhar de agora de uma ótica diferente. Não a ótica de Nis, mas numa ótica de Deus. Veja só. Se vocês fazem dieta, dormem bem, comem bem, qual é o resultado esperado? É ter uma saúde boa, não é? Mas existem muitos fatores que podem impedir isso. Muitos, mas muitos. Só que Deus nos deu assim coisas básicas que, se fizermos normalmente, obteremos esse resultado. Desse modo, nós podemos agradecer a Deus, irmãos, por fazermos coisas tão simples e alcançarmos esses resultados. Porque olha só, fazendo coisas tão simples, conseguimos alcançar coisas tão caras.
Pegue o exemplo da pandemia. Quantos milionários morreram porque não tinham como comprar oxigênio? Mas não tinha. O pulmão dele não funcionava. Mas olha só, aqui estamos nós respirando. Nós temos motivos para agradecer a Deus. Então viver como Deus estabeleceu para que vivêssemos é uma bênção. E Deus faz isso acontecer. Isso é obra de Deus. Temos saúde por causa de Deus. Temos um emprego por causa de Deus. Você corre atrás, corre. Você se esforça, faz tua parte. Mas o resultado quem dá é o Senhor. E aí isso é motivo de agradecer a Deus. Quer melhor estímulo para você fazer o que é certo? Que é o resultado? Se você fizer o que é certo, vale a pena. Volta e meia eu ouço pessoas descrentes, não é o caso de vocês, mas eu ouço pessoas descrentes dizendo assim: vale a pena ser crente? Abrir mão da liberdade, dos prazeres, para ser crente? Qual a minha resposta? Vale. Mas deixa eu corrigir algumas informações aqui. Essa liberdade perdida e esse prazer é tudo falso. São prazeres superficiais e liberdades ilusórias. São fabricados. Como é que eu explico isso? Como um peixe sente prazer e liberdade em deixar de nadar? Já pensou? Você está lá o peixe nadando e você tira ele da água. E ele não pode mais nadar. Que liberdade é essa? Que prazer é esse? Só teremos liberdade e prazer quando estivermos dentro daquilo que Deus criou para que nós vivêssemos, igual o peixe. Então, liberdade não é fazer o que dá na telha. Liberdade é fazer aquilo que Deus colocou em nossas vidas para ser feito. E aí podemos realmente desfrutar dos prazeres. Que prazer o peixe tem em parar de nadar? Nenhum. Ele foi feito para isso, para nadar. Então, nós queremos coisas que não faz parte de nós e chamamos isso de prazer. Mas não é assim. Por isso, nós precisamos seguir esse Deus, porque vale a pena. O que adianta você hoje, hoje de noite, está todo feliz, morto de feliz, e no outro dia você está com os dias contados? O que adianta hoje você está repleto de pessoas paparicando, e no outro dia o mundo todo e até o próprio Deus te odeia? O que adianta hoje você está nos ares, estou aqui, e no outro dia você está na lama junto com o filho pródigo? Então a verdadeira liberdade e o verdadeiro prazer só teremos junto a Deus. Por isso vale a pena, irmãos, obedecer a Deus. Vale muito a pena. E devemos agradecer por isso. Por quê? Porque nós estamos fazendo isso. E esse é o resultado. E isso vai ser o que nós desfrutaremos. Agora deixa eu usar uma outra ilustração. Imagine que vocês são médicos. E agora tem 2 pacientes. Um paciente foi uma pessoa que tentou se suicidar. E o outro paciente é apenas um cidadão que adoeceu e foi ao hospital procurando ajuda. Qual dos dois terá um melhor tratamento e, por consequência disso, viverá melhor? Qual dos dois? A pessoa que foi arrastada para o hospital porque tentou se suicidar, ou o voluntário
que busca cuidar da sua saúde. Qual dos dois se comprometerá em restaurar a sua vida? Qual dos dois contribuirá para o médico? Qual dos dois realmente terá uma vida depois disso? Então, o resultado, irmãos, de termos uma vida alinhados com Deus é um resultado que vale a pena. É um resultado que nós desfrutamos. Eu garanto a vocês, meus irmãos, que vale a pena. Mesmo nesse mundo caído, que é onde esse salmo trabalha, mesmo com injustiça, Deus vai cuidar da gente. E Deus cuida. Vocês têm experiências, vocês podem compartilhar conosco depois, né? Momentos onde Deus lhe deu livramento, momentos onde mesmo com injustiça, Deus foi lá e deu um jeito. Vocês têm, com certeza, algo para testemunhar. Mas vamos continuar aqui. Agora, Davi, ele nos fornecerá mais razões, na verdade, continuará fornecendo a razão do porquê Deus o livrou, mas olhando de um outro lado. Agora, Davi, ele passa da sua justiça para quem Deus é. Ele deixa de olhar para si e passa para olhar para Deus. Porque eu fui salvo. Veja só, verso 24. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel, revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Veja só, há um retorno. Deus me recompensou conforme a minha justiça. Mas agora, veja como ele fala. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Agora ele está focando em Deus. Deus, agora, ele está mostrando a Davi e a nós também que o caráter dele o faz ser bondoso conosco. Porque Deus é assim, o seu povo recebe bênçãos. Porque Deus é desse modo, Davi foi livrado. Porque Deus é fiel, é íntegro, Davi não morreu. Aí vamos continuar. No verso seguinte diz assim: ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salva os que são humildes, mas os olhos altivos são abatidos. Pronto. Vocês perceberam que existe ao puro te revelas puro, aos humildes o Senhor salva, né? Aí, no outro, ao perverso tu reage à altura, e aos olhos altivos tu humilha. Certo? Nós temos aqui dois paralelos. Deus salva aquele que obedece a Deus, Deus livra. Já o outro, o orgulhoso, Deus abate, Deus humilha. Então temos esses dois grupos dizendo a mesma informação, que para um o resultado é positivo, mas para o outro o resultado é negativo. Davi mostra que o caráter de Deus, novamente, resultou na salvação dele. Ou seja, vale a pena servir esse Deus. Por isso nós devemos louvar a Ele. Por quê? Porque com Deus não tem acordo. Não tem acordo. Você não tem como furar a fila com Deus. Você não tem como comprar teu lugarzinho ali com Deus. Você vai estar ali porque o caráter de Deus é assim.
E aquelas pessoas que estão contra Deus serão abatidas, serão rejeitadas, serão confrontadas. Não há acordo com Deus. Isso é muito importante de pegarmos. Por quê? Porque nessa relação onde vivermos em prol de Deus, Deus não está nos abandonando em relação às outras pessoas. Por isso vale a pena. Aquela pergunta que aquela pessoa fez, né? Vale a pena servir a Deus? Vale. E muito. E aí, irmãos, o verso vai finalizar assim. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa e com o meu Deus posso transpor muralhas. Lâmpada, luz, isso lembra o quê? De vida. Quando Deus trouxe luz ao mundo, Deus trouxe vida. Criação, a própria criação. E no verso seguinte, ele fala, atacar uma tropa e saltar muralhas. Imagina só, uma pessoa só atacar um exército, um batalhão, ou pular uma muralha, transpor uma muralha, parece algo de outro mundo, mas, em resumo, obedecer a Deus vale muito a pena, porque Deus, Ele nos dá a vida, porque Ele nos capacita a fazer o impossível. Ele nos livra dessa morte que Davi compartilhou, dos inimigos. Então, irmãos, Davi está resumindo aqui com esses últimos versos e ressaltando essa alegria dele, esse motivo de louvor, de agradecimento. Vale a pena, vale muito a pena servir esse Deus. Vale, e devemos compartilhar isso, devemos agradecer, devemos materializar isso, devemos colocar isso em palavras. Por quê? Porque está acontecendo e devemos dar atenção a isso em nossas vidas. Imagine quantas coisas Davi passou e vocês já passaram, onde Deus deu esses livramentos que ninguém poderia imaginar, mas Deus deu. Veja só, eu falei que com Deus não há acordos, não é verdade? Deus não faz acordos. O bom disso é que nós já desfrutamos do relacionamento de Deus com Deus, porque o próprio Jesus trouxe isso para nós. Mas, para aquelas pessoas que nós conhecemos e elas ainda não aceitaram a Cristo, isso é terrível. Porque como Deus está em nosso benefício, para essas pessoas, Deus está em oposição. E Deus não faz acordo, como nós vimos aqui. Mas essas pessoas podem desfrutar dessas mesmas bênçãos, caso deixem-se ser salvos e passem a seguir esse Deus. Uma coisa, com Deus nós temos a vida. Isso já é muito claro entre nós e eu quero enfatizar isso. Não só como aquilo que eu falei para vocês sobre o paciente, e sobre o cuidar da saúde, mas a vida mesmo. Essa vida logo passa, essa vida logo acaba, e a vida com Deus é para todo sempre. Então, nós não podemos se esquecer disso. Ninguém, absolutamente ninguém, pode tomar esta vida. Por quê? Porque Deus é quem nos dá. O autor da vida é quem nos dá essa vida. Deus, que permanece fiel, Ele não muda. E isso nos dá segurança. Vocês podem dormir tranquilamente hoje. Vocês não precisam estar com medo. Meu Deus, eu pequei e agora? Eu vou para o inferno. Não. Deus é constante. Deus agiu de misericórdia com a gente. Ele nos salvou. Ele trouxe essa vida. Então, podem dormirem tranquilos. Não existe pastor, não existe igreja, não existe ninguém. Não existe Satanás, não existe espírito ruim, não existe macumba, assombração.
Não existe nada que pode afastar a gente de Deus. Agora estamos com Deus para todo o sempre. Temos uma vida agora, irmãos. Isso é motivo de agradecer a Deus. Isso é motivo de obedecermos a Ele. Por quê? Porque vale a pena. Um outro ponto, o impossível. Nossas vidas muitas vezes parece que estamos sempre aqui e acolá deparando com o impossível. Uma dívida grande, uma doença problemática, um parente problemático. Mas Deus é aquele que resolve o impossível. Deus salvou Davi dos seus inimigos. Deus mandou Jesus para nos dar salvação. E Deus pode fazer o impossível em suas vidas. Deus pode restaurar a sua saúde, pode dar aquela resposta de oração, Deus pode livrar dos inimigos, Deus pode fazer tudo, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Criador. Então temos motivo, irmãos. Motivos. Vale a pena obedecer a Deus. Por isso nós devemos louvar e agradecer a Ele.